Bom, e agora a gente vai ver uma coisa muito importante, que é se organizar com o tempo dado pela coordenação do evento para nós construirmos a nossa palestra. Às vezes a gente tem um desejo de entregar um conteúdo acima da média e isso ocorre, e aí a gente prepara, por exemplo, 50 telas para 50 minutos. Não dá, esse tempo não nos permite, a gente fala mais de um minuto por tela e é importante ter isso em mente. Existem estudos que mostram que a gente fala mais ou menos 2 minutos e meio por tela. Então, se a gente tem uma palestra de 50 minutos, a gente está falando de 20, 25 telas já relevantes para nós construirmos o nosso conteúdo dentro do tempo proposto para a organização. E aí eu posso citar aqui a minha experiência como coordenador do quanto é complicado você entregar a sua palestra em um tempo menor ou um quanto é complicado você não conseguir entregar a sua palestra dentro do tempo proposto. Porque para um congresso bem organizado, nós concluirmos dentro daquilo que está previsto é muito importante. E o palestrante precisa ter esse preparo. Eu já tive as experiências mais complexas de palestrantes que terminaram em 22 minutos, sendo que era 50 minutos de palestra, e palestrantes que precisaram de 1 hora e 10. Só que isso compromete demais a organização. E eu sempre digo que às vezes numa audiência eu posso ter aquela pessoa que veio exclusivamente para assistir aquela palestra que estava programada dentro daquele horário. Quando isso acontece, a gente perde o controle do tempo de palestra, da agenda das palestras, eu posso me comprometer muito com a audiência. Então, qual que é a minha sugestão? Que você, na hora de elaborar e construir a sua palestra, você precisa entender que é preciso treinar esse conteúdo. E muitas vezes treinar significa gravar para você perceber o seu tempo de fala. Porque antes, quando a gente é, prepara, né, é, treina para depois ir para a execução, então o princípio é esse: preparar, treinar e executar. No meu preparo, eu já posso tomar como base esse tempo de saber que uma tela eu vou falar 2 minutos, 2 minutos e meio. Então, se eu tenho 50 minutos, a gente está falando de uma palestra que pode chegar, conforme a minha velocidade de voz e a minha extensão por tela, de 25 telas. Ou se eu sou mais conciso na fala, eu posso ter 20 telas e isso resolve o meu tempo de fala, enfim. O que acontece dentro desse contexto? Eu preciso preparar essas telas, ensaiar para numa terceira etapa executar. Eu estou falando de 3 passos muito importantes na hora de você avaliar o seu tempo de palestra. Se a sua palestra for 1 hora, você vai ter um tempo mais e você pode inclusive se utilizar do tempo para perguntas. Eu sempre digo que existem algumas audiências de algumas cidades brasileiras que as pessoas pouco se manifestam. No entanto, existem outras audiências de alguns lugares que perguntam muito. Então você precisa conhecer até seu público para saber se esse seu tempo de palestra contempla essa atividade. Mas é importante você ter essa sabedoria já de antever essas demandas. Normalmente o coordenador pode até te orientar como funciona naquele lugar, com aquele público, porque ele já conhece um pouco mais essa audiência. Então, na hora de definir esse tempo de palestra, você precisa seguir esses passos de orientação para não ter surpresas durante a sua apresentação, nem para que você tenha que correr dentro do tempo ou acabar pedindo mais tempo para coordenação porque você não conseguiu concluir. Esse mercado, gente, é interessante a gente falar disso. Eu acho que é a primeira década em que os palestrantes estão indo para um mercado profissionalizante. É a primeira vez que a gente vê esse movimento de pessoas do setor querendo expandir sua área de atuação e a palestra ser mais um dos negócios no qual a pessoa atua. Não, antes não víamos isso, encontrávamos sim pessoas talentosas, expert de diferentes assuntos,
que se propunham a falar em público. O que acontece agora? Nós estamos entendendo que tanto o evento como o palestrante está indo para um patamar de organização e profissionalização como nunca antes visto, e o mercado vai ficar com os melhores, né? Os possíveis desorganizados, os que não entregam dentro do tempo, os quais não conseguem elaborar um conteúdo com consistência de entrega, que faz mais do mesmo, possivelmente vão parar, e a gente já viu isso acontecer dentro desse mercado, pelo menos das Lashes. Tem várias pessoas que não estão mais nos palcos, algumas voltaram agora, outras já estão há muito tempo afastadas. Possivelmente, óbvio que as circunstâncias são inúmeras, mas o conteúdo entregue, sem sombra de dúvida, que é um elemento importantíssimo para você ser chamada para uma palestra. Então, se é sua primeira vez, se é sua primeira oportunidade, pesquise, prepare, construa seu tema e as suas telas com um impacto visual, um design de apresentação, um vídeo de complementação para você de verdade impactar a sua audiência e alguém olhar lá e dizer: eu quero essa mulher, eu quero essa palestra na minha cidade, eu quero essa palestra no meu evento, porque isso é o que mais acontece com quem faz bem. Isso acontece com todos que se propõem a fazer com preparo, com excelência o seu conteúdo. Não adianta trabalhar no achismo, né? Então, para isso você precisa treinar. E uma outra coisa importantíssima que eu acho que é de verdade gravar esse conteúdo. Você pode se colocar para uma pequena audiência, a sua equipe de trabalho, no escritório de um dos seus fornecedores, para uma equipe convidada. E antes de você ir para um evento grande, para uma plenária, que é um lugar que pode, nesse primeiro momento, parecer até intimidador, mas é esse lugar que te leva para um estado de satisfação pessoal como nenhum outro, sendo o seu desejo palestrar, obviamente. Então, a gente está falando aí de uma palestra que tenha na sua construção um contexto claro e que você tenha em mente já roteirizado o seu tempo de palestra. Então, não dá para achar que vai fazer em menos ou mais tempo. Você precisa pegar essas telas, apresentar essas telas, pode ser para você mesmo, na frente do seu computador, na frente do espelho, e você vai avaliar se o seu tempo de apresentação está de acordo com a demanda que oferece. E caso você saiba e perceba que está sobrando tempo, você tem duas opções. Você já entrega esse tempo para o coordenador e diz: olha, a minha palestra eu preparei, mas eu tenho uma previsão de concluí-la em 30 minutos, ou em 50 minutos, ou em 40 minutos. Está sobrando 10 ou 15 ou 2 minutos da minha palestra. E aí você já acorda: posso abrir para perguntas? Ou você prefere que eu te devolva esse tempo? Porque o palestrante vai se organizar para chamar, o coordenador vai se organizar para chamar o próximo dentro do horário previsto. Se você já entrega esse tempo para o coordenador, ele já se organiza com o próximo palestrante e tudo fica pronto, parece que não tem nenhum problema. Está tudo acordado, alinhado. Ele pode preparar com esse tempo um sorteio, ele pode preparar uma ação que estava para depois e trazer um pouco para esse tempo que sobrou da sua palestra, mas fale, comunique, porque essas surpresas, quando ocorrem num evento ao vivo, elas são difíceis de serem administradas. Possivelmente pode acontecer do palestrante em sequência não estar pronto, não estar com o microfone, não ter testado o microfone, e isso cria uma situação porque normalmente a sala percebe o que está acontecendo e cria uma situação constrangedora para a coordenação, para a organização, para a estrutura técnica do evento. Então eu sempre recomendo que você, como palestrante, esteja antecipadamente na sala,
que cheque na mesa se você tiver vídeo, PPTs, PDF, seja lá o que for, se estão todos na ordem certa, se estão todos, se o vídeo baixou, pede para a mesa testar o seu vídeo para ver se áudio e vídeo estão conectados, para que ele não esqueça de manter o áudio alto quando abrir o vídeo, para que o vídeo e áudio saiam sincronizados. Caso isso não aconteça, você pede por gentileza para retomar o vídeo e áudio do início, para que tudo aconteça de forma bem coerente e bem de acordo com o que você pensou. E você não pode esquecer que naquele momento do palco, o palco é seu. Esse espaço é seu. Você deve aproveitá-lo em sua totalidade. Você deve aproveitá-lo em todo o conjunto. E não esqueça também, toda a equipe técnica está ali para resolver qualquer questão. Então você pode sim se comunicar, saber o nome da equipe da mesa, saber o nome da coordenação, da equipe de apoio, porque essas pessoas estão para estruturar e a sua palestra fluir de forma que você esteja inteiro entregue e concentrado para o conteúdo em si. Então, mas antes é preciso conhecer o que nós temos no evento. Você precisa saber qual é a estrutura qual você está, em que estrutura você está trabalhando para saber o que você pode ter de solução caso aconteça um problema. Como, por exemplo, o microfone hatch, que pode dar problema. É um microfone que eu adoro, uso muito nos meus eventos, mas é um microfone para quem está mais acostumado, porque é um microfone que dá algumas vezes algumas intercorrências, como microfonia, ele capta um pouco o sopro da respiração e isso cria um ruído para quem escuta. Então, se você não está acostumado com esse tipo de microfone, precisa pensar se não é melhor usar um microfone de bastão, e isso você deve testar antes de subir ao palco. Você deve talvez ir um pouco antes, se for sua primeira palestra, na hora do almoço ou intervalo, para você poder, com a equipe de som, fazer os testes necessários. Uma outra coisa, se você for levar vídeo, se sua palestra tem vídeo, você precisa ter testado na mesa de som antes dele chamar o vídeo ou de você clicar no vídeo, porque isso é bem importante que flua. Toda vez que acontece um problema de ordem técnica não ensaiado, o palestrante perde um pouco a sequência de fala. E isso é muito grave, porque essa sequência de fala sem contexto, ela demonstra um certo nervosismo, e isso perde um pouco da sua autoridade dentro desse ambiente. Para isso, é preciso fazer o que nós citamos aqui, os 3 passos. Preparar, treinar para sim executar com exímia excelência, com o máximo resultado, para que você, inclusive, quando conclua a sua atividade, você saia com aquele sentimento de satisfação absoluta. Eu recém palestrei num evento, do qual era uma palestra com um título novo, e eu sempre percebo as minhas questões. Então, quando eu concluí a palestra, imediatamente eu peguei um papel e eu fui anotando as coisas das quais eu achava que eu poderia mudar, acrescer, remover e mudar de lugar. Então, eu já tinha ensaiado essa palestra já foi pronta, dentro do tempo previsto, estava tudo certo. Mas quando eu concluí, eu entendi que talvez ela possa vir ficar melhor se eu mudasse a configuração dela. Então isso já está anotado, já está previsto no próximo evento que eu levo a mesma palestra. Eu vou trazer essa reconfiguração, porque é o que eu falei lá no começo da nossa primeira aula. Esse é um processo de construção contínua. E eu imagino que eu possa ter a liberdade de reformular, acrescer, remover, para que o meu conteúdo tenha um compromisso absoluto com a minha audiência. E eu quero impactar a minha audiência. Então, lembram vocês que eu falei que a gente tem o nosso momento, olha só, me deu um branco.
momento da ênfase, né? O poder da ênfase durante as nossas telas, e isso é muito importante que eu a tenha durante toda a minha apresentação. Olha que interessante. Quando acontece, por exemplo, de você perceber dentro da sua audiência uma distração, uma dispersão, mesmo que você não tenha na tela seguinte programado o que eu chamo de poder da ênfase, você pode se utilizar dessa estratégia para reter novamente a atenção da sua audiência. Então, quando a gente fala em tempo de palestra, que é esse módulo, esse time que acontece durante a nossa apresentação precisa estar muito claro e é preciso ter treinado o suficiente para na hora da execução saber que algumas coisas podem acontecer e precisam ser modificadas, justamente para reter e ter a conexão da audiência durante todo o tempo de palestra. Esse é um processo que demonstra agilidade, demonstra uma sagacidade durante a sua apresentação e ela se dá, obviamente, com a experiência, mas com o treino. Então, não adianta achar que você vai chegar lá com seus PPTs e você vai arrasar porque você já é um expert no assunto. Se você vai arrasar, mas se você tiver treinado, se preparado, eu não tenho dúvidas alguma que você vai mandar muitíssimo bem na sua palestra e que você vai ser chamado com certeza para vários outros eventos. Então, organize seu tempo, saiba que cada tela tem em média 2 minutos, 2 minutos e meio, e com base nisso você vai fazer a conta de quantos PPTs você precisa ter. Não se esquecendo que hoje as palestras modernas elas não têm mais um texto que pode vir a ser lido, mas elas têm tópicos que mediam, que me dão um roteiro para minha fala. E aí eu dentro desse roteiro eu tenho as telas que eu chamo de poder da ênfase. A cada 25 telas eu posso ter 3 ou 4 dessas pérolazinhas que vão reter a audiência durante todo o tempo. Com base nisso, eu construo uma palestra de alta performance. Então, mãos à obra, já descrevendo aí os primeiros tópicos de cada palestra do seu assunto de expertise para construir com base nesse esqueleto, porque ainda tem mais logo à frente. Um grande beijo, muito obrigado, até a nossa próxima aula.